Era uma moça feliz, descontraída, como toda moça é, ajudava na igreja, muita alegria, muito comunicativa, talvez até na recepção lá em Betânia. Mas um dia o seu tio, que era o líder da sinagoga, pousou o seu olhar sobre ela. Começou a cobiçá-la e a assediá-la. Chegou uma situação em que ela não conseguiu resistir mais. A partir daí, tendo a sua juventude interrompida, ela começou a viver um dilema. Ela queria sair daquela situação, mas o seu tio a pressionava, a ameaçava. Ela era uma moça, uma jovem, e ele era homem, ele era líder da sinagoga. Ela jamais teria razão para se defender diante das pessoas. Então ela resolve ir embora de Betânia e vai para Magdala, tentar uma nova vida, quem sabe com auxílio de amigos, de parentes. Mas ela tem muitas dificuldades. É uma mulher sozinha. Então ela não encontra outro caminho a não ser vender o seu próprio corpo. Mas quando estava em Magdala, de vez em quando aparecia um pregador itinerante, que dizia: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele dizia: Quem vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. E ela aceitava a mensagem daquele pregador itinerante. Mas o tempo passava e ela voltava a cometer seus erros. Quem sabe ela pensasse no sistema sacrificial, cerimonial, e pensasse: olha, de onde vinha um cordeiro, pode vir tantos outros. Enquanto isso, o seu tio, aquele que era líder da sinagoga, contraiu lepra e ele teve que deixar a liderança da sinagoga e foi morar distante da sociedade. Então eram duas situações bem difíceis, tanto para um quanto para outro. Jesus, passando pelo caminho, ouviu aquele homem que dizia: Imundo, imundo, jogue para mim um pedaço de pão. Jesus, que é o pão da vida, ao invés de jogar para ele um pedaço de pão, o curou da sua lepra. Doença que era considerada a mais terrível, doença que era considerada como o dedo de Deus punindo e castigando a pessoa. Aquela menina recebeu uma oferta para ir a Jerusalém e lá vender o seu corpo. Enquanto estava cumprindo com a sua obrigação, apareceram alguns líderes religiosos e a tiraram de pleno ato de adultério e a levaram à presença de Jesus e pediram para ele se ela deveria ser apedrejada. Eles não estavam nem um pouco preocupados com aquela mulher. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa errada que ele dissesse. Jesus então disse que quem não tivesse pecado lançasse a primeira pedra. Todos foram embora. Jesus então disse para aquela mulher: Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Ali ela aprendera a seguir a Jesus, mesmo estando à distância dele, levá-lo em seu coração e ter forças para obedecer a Deus. Eis que ambos se encontram, o seu tio curado de lepra e ela, que havia sido perdoada, no jantar em Betânia. Quero cumprimentar a todos os professores e alunos que estão conosco no estudo da lição da Escola Sabatina desta semana. São todos bem-vindos. É uma alegria podermos partilhar estes momentos de estudo da Bíblia Sagrada. Nós estamos então estudando o tema Levado e Julgado, a lição número 11. Sejam todos bem-vindos. Então, voltando à nossa narrativa. Aquela mulher, então, quando percebe que Jesus está vivendo seus últimos dias aqui na terra, ela vai demonstrar alegria. E ela vai à casa, então, daquele homem que estava oferecendo para Jesus um jantar, 6 dias antes da festa da Páscoa. Aquele homem chamado Simão, que havia sido curado da lepra e que tinha um vínculo de familiaridade com ela. E ela então unge a cabeça de Jesus e os seus pés, exatamente. Ela unge a cabeça de Jesus com o nardo puro que estava em um vaso de alabastro que custava 300 denários, o equivalente a 300 dias de trabalho de um lavrador, de um homem comum.
E ela também, com suas lágrimas, unge os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Aquele homem, quando vê a atitude daquela mulher, ele diz: olha, Jesus, se ele é enviado de Deus, ele deveria saber que esta mulher é uma pecadora. Jesus então conta uma parábola e diz: olha, duas pessoas deviam. Uma pessoa devia 500 denários e a outra devia 50 denários. Ambos foram perdoados. Quem vai amar mais? Quem foi perdoado por 50 denários ou quem foi perdoado por 500 denários? Então Simão diz, olha, o que foi perdoado por 500 denários é um valor maior, então ele vai amar mais o seu credor que lhe perdoou a dívida. Jesus então fala, olha, esta mulher que muito foi perdoada, ela demonstra o seu amor, e o que ela demonstra de amor vai ser narrado durante todo o tempo que o evangelho for divulgado. Cá entre nós. Quem devia 500 denários? A mulher ou ele que a havia induzido ao pecado? Bem, esse enredo pode ajudar a ilustrar a situação difícil que aconteceu para aquela mulher, chamada de pecadora. Eu quero, com você, pensar em algumas coisas aqui, deixar alguns textos bíblicos para que possamos entender um pouco melhor esse enredo. O Evangelho de João, capítulo 12, diz que o nome daquela mulher era Maria, Maria de Betânia. Lucas, capítulo 7, narra o mesmo episódio, embora não na mesma ordem cronológica, e aquela mulher é chamada de pecadora e Simão é chamado de fariseu. Em Marcos 14, demonstra que aquele homem era leproso. E se ele ofereceu um jantar a Jesus, ele já não era mais leproso. Ele foi curado com certeza. Evangelho de São João, capítulo 8, fala da mulher adúltera que estava para ser apedrejada. Deixa eu fazer aqui, dar para você duas sugestões de leitura. O livro Como Jesus Tratava as Pessoas, editado pela CPB, narra um pouco dessa história. Se você gosta de ler Ellen White, a revista Signs of the Times, de 23 de outubro de 1879, que não tem em português, ela também traz algumas informações sobre essa história. Muito bem, então você tem a atitude de Maria demonstrando o seu amor por Jesus, e você tem a atitude de Judas que está traindo a Cristo. E não é no mesmo dia. O jantar em Betânia acontece no sábado à noite. Judas provavelmente fez ali a parte da negociação da traição de Jesus por volta na terça-feira ou quarta-feira da semana da paixão. Não foi no mesmo dia, mas são atitudes opostas. Agora eu queria tratar com você sobre a Páscoa. A seguir, Jesus então vai celebrar a Páscoa com os discípulos. E ele celebra a Páscoa na quinta-feira à noite. Mas se você ler o Evangelho de São João, capítulo 18, verso 28, lá diz que os judeus não queriam participar da audiência que teve do julgamento de Jesus lá com Pilatos, porque era Páscoa. Então você tem uma dificuldade aí. Você tem a narrativa dos evangelhos sinóticos colocando Jesus celebrando a Páscoa e instituindo a Santa Ceia na quinta-feira à noite. Mas você tem também uma outra informação do Evangelho de São João de que a Páscoa aconteceu na sexta-feira, sexta para sábado. Então, dia 14 de Nisan era quando eles ofereciam o cordeiro, sacrificavam o cordeiro. À noite, aí já era dia 15 de Nisan, então você tinha a celebração da Páscoa, propriamente dita, e o começo da Semana dos Pães Ázimos. E no dia 16, então você tinha a festa das primícias. No ano em que Jesus morreu, o dia 14 de Nisan caiu na sexta-feira, muito provavelmente. Há uma dificuldade aí de relacionar o ano lunar com o calendário solar, né? O calendário lunar com o calendário solar. Mas provavelmente na sexta-feira foi o dia 14 de Nisan. No sábado, dia 15 de Nisan, a Páscoa. Era grande aquele sábado, essa expressão bíblica. E no dia 16, a festa das primícias. Agora, por que havia essa diferença? Então, há uma série de especulações.
talvez porque algumas pessoas mais tradicionais celebravam na mesma ocasião que Jesus celebrou, né? Então talvez os fariseus celebravam na data que Jesus celebrou na quinta-feira à noite, e já fariseus celebravam na sexta-feira. Então você tem essa situação aí, uma aparente contradição, uma dificuldade para resolver este assunto aí, certo? Muito bem, mas é interessante quando pensamos na Páscoa, que a Páscoa é a parasceve, a mudança, né, a Pessah dos judeus, né, que é a passagem, a comemoração da saída do Egito para a Terra Prometida, não é? Então, a Páscoa era uma celebração nacional, digamos assim, embora tinha uma repercussão espiritual, porque na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, quando Jesus celebra a Páscoa com os discípulos, ele pinça dali dois emblemas: o pão sem fermento e o vinho sem fermento. E ele institui então a Santa Ceia. Por que não menciona o Cordeiro? Provavelmente porque ele, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seria sacrificado. E Jesus então foi sacrificado na sexta-feira, né? Muito bem, Jesus então, quando está instituindo a Santa Ceia, na celebração da Páscoa, ele fala: esta é a nova aliança que eu faço com vocês. Kaine diateke, em grego. É importante pensar aqui que essa nova aliança, na verdade, agora é com o sangue de Jesus. A aliança anterior era com sangue de bodes, de ovelhas, né? E quando Deus faz o pacto nacional com o povo de Israel lá no Sinai, Moisés então asperge o sangue sobre as pessoas. Então tem esta aliança ali, a renovação de Cristo aqui, a aliança de Cristo, ela é nova. O kaine é o sentido de frescor, não é algo que surgiu do nada, né? Então, é uma instituição que já existia. Deus já havia feito um pacto, mesmo com Adão e Eva, dizendo que o filho da serpente, o filho da mulher, desculpa, o filho da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Aí uma referência a Jesus vencendo Satanás na cruz do Calvário. Então, quando Jesus então fala dessa nova aliança, ele está apenas confirmando a aliança que Deus já havia feito em relação a Adão e Eva, e depois com Abraão e com Moisés, no sentido de oferecer a salvação para o ser humano. Agora a aliança não tinha que ver mais com sangue de bodes e ovelhas, não tinha que ver com simbolismo, mas de fato com o sacrifício de Jesus, o derramamento do seu sangue. E ele fala então que é um novo concerto. Em português você tem a nova aliança, mas essa expressão também pode ser entendida como um novo concerto. Um concerto de salvação para o ser humano. Como entendem os adventistas a respeito do significado da Santa Ceia, do pão e do vinho? Eu queria falar um pouquinho sobre isso com você. Existem os cristãos que pensam que o pão e o vinho, na ocasião da Santa Ceia, eles se transformam de fato no corpo e o sangue de Jesus. Isso é chamado de transubstanciação. Nós adventistas não entendemos que a Bíblia ensina transubstanciação, que a substância do pão e a substância do vinho se transformam de fato ali no corpo e no sangue de Jesus presencialmente. Nós não acreditamos na transubstanciação. Existem aqueles que creem na consubstanciação, que no dia em que é celebrada a Santa Ceia na igreja, Jesus está presente fisicamente ali junto com os emblemas. Nós também não acreditamos assim. Nós acreditamos conforme está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23, 24 e 25. Lá então diz: fazer isto em memória de mim. Nós adventistas entendemos que quando celebramos a Santa Ceia com pão não fermentado e vinho não fermentado, porque na Bíblia normalmente vinho, fermento é símbolo de pecado, a não ser você ter uma situação ali, por exemplo, quando Jesus conta a parábola da mulher que colocou o fermento na massa e ela cresceu, ali tem que ver com o crescimento do reino de Deus. Mas basicamente, fermento tem o simbolismo, tem a representação de pecado. Então nós adventistas não usamos pão fermentado, não usamos vinho fermentado para a celebração da Santa Ceia. Tanto é que você tem no Antigo Testamento, junto com a Páscoa, a festa dos pães ázimos, pães não fermentados, né? Então, nesse contexto, nós adventistas entendemos que quando celebramos a Santa Ceia, nós lembramos do sacrifício de Jesus, do seu derramamento de sangue. Aquele pão e aquele vinho abençoados representam, simbolizam, nos fazem lembrar o sacrifício de Jesus. Ele ofereceu-se uma vez apenas na cruz do Calvário. E esse é o sentido da lembrança, da memória.
Muito bem, em seguida Jesus vai, após a celebração da Páscoa, a instituição da Santa Ceia, Jesus vai com seus discípulos para o Getsemane. Getsemane é prensa de azeite, não é? O significado de Getsemane. E lá Jesus ora e pede a Deus, se for possível, passe dele este cálice. Que cálice é? Obviamente, tem que ver com a sua morte. É como se ele dissesse, Senhor, será que há uma outra maneira de salvar o ser humano? Precisa haver o meu derramamento de sangue? Isso é fácil de entender, porque todo ser vivo quer continuar vivo. Imagine Jesus como a fonte de vida. Eu dou a minha vida e tenho poder para reavê-la. Ele como fonte de vida, que ressuscitou pessoas. A alternativa de dar a sua vida. Por 3 vezes ele pede a Deus, Senhor, se for possível, passe-me esse cálice. Mas ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele também disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós podemos exercer fé, mas fé não é pensamento positivo. Fé é aceitar os planos que Deus tem para a nossa vida. Na nossa oração nós precisamos dizer, precisamos aprender a respeitar a vontade de Deus. Podemos insistir, mas tem um momento que nós precisamos nos calar e ver que resposta Deus quer dar para nós. Para Jesus a resposta foi não, não há outro plano. Você precisa ir para a cruz. Muito bem, então chega Judas para trair Jesus. Traição tem esse sentido, né? Demonstrando amizade, amor e, na verdade, com um beijo frio e gélido, ele trai o seu mestre. Sabe, essa questão da traição, Judas sempre teve um problema com relação a finanças, né? Um homem se ofereceu a seguir Jesus. Jesus disse para ele assim, olha, os pássaros têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe para quem ele dirigiu essa frase? Para Judas. É como se ele estivesse dizendo, Judas, você quer me seguir? Uma coisa eu tenho para te dizer. Eu não tenho a glória deste mundo para te oferecer. Aqui você não vai ter vantagens financeiras. E Judas então traz Jesus com vantagens financeiras. Ele pensou assim, olha, se Jesus tiver que morrer, a minha traição não vai fazer diferença. E se Jesus não tiver que morrer, eu já ouvi fazer tantos milagres, ele pode usar o seu poder e se afastar desse cálice de morte. Ele pensou que ganharia dos dois lados. Saiu perdendo. Então, quando Jesus é preso lá no Getsemane, Pedro reage, tenta defender Jesus ali e saca da espada para defender Jesus. Ele é muito corajoso, intimorato, e ele fere o servo do sumo sacerdote, Malco. Certamente aquele rapaz foi ágil, porque senão teria ferido a sua cabeça, né? Talvez de morte até. Muito bem, aí depois então da traição, naquele beijo, Jesus então é levado para julgamento, né? E o autor fala um pouco sobre o julgamento de Jesus. Eu queria deixar com você a sequência do julgamento. Então você junta vários evangelhos, várias citações, e você faz uma sequência do julgamento. Então você vai precisar juntar o que está escrito em São João capítulo 18, em Mateus capítulo 26, São Lucas capítulo 22, São Lucas capítulo 23, São Mateus capítulo 27. A sequência é essa. Jesus então é preso, levado à casa de Anás. Anás havia sido sumo sacerdote do ano 7 ao ano 14, aí na adolescência de Jesus. Os judeus aceitavam os conselhos de Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote de então, como se fosse a própria voz de Deus. Então levaram para Anás, essa foi a primeira parte do julgamento. Ali pela primeira vez Jesus foi maltratado, esbofeteado. Depois eles vão reunir o Sinédrio. E antes de reunir o Sinédrio, eles conversam um pouquinho na casa do sumo sacerdote. Essa informação não é bíblica, ela é extra-bíblica, ela está em O Desejado de Todas as Nações. Muito bem. E há uma prévia audiência antes da reunião do Senado. Eles reúnem, antes da reunião do Sinédrio. Eles reúnem o Sinédrio à noite
e chegam à conclusão que Jesus deve ser condenado à morte, né? Ele, o sumo sacerdote conjura Jesus e Jesus não ia deixar de falar a verdade. Ele que disse que aquele que confessar o seu nome será lembrado diante do céu, e se for negado o nome de Cristo pelos seus discípulos, será negado também no céu. Então Jesus falou: vocês verão em breve o Filho do Homem à destra do Todo-Poderoso descendo nas nuvens dos céus. Eles acusam Jesus de blasfêmia ali, e então eles dizem que Jesus é digno de morte. Na verdade, Jesus não podia ser condenado por blasfêmia porque ele não usou o tetragramaton. Mas esse assunto a gente pode estudar numa outra ocasião com mais tempo. Mas para eles darem um ar de legalidade, veja, uma sentença que pudesse envolver pena capital não podia ser tomada à noite, não podia ser tomada também em ocasião de festa espiritual. Havia uma série de regulamentos que tem na Mishnah, que provavelmente já existia no tempo de Jesus. Os judeus quebraram todas as regras que eles tinham para o julgamento ali, nessa questão de como Jesus foi condenado. Enfim, eles reuniram novamente o sinédrio de manhã e Jesus repetiu as palavras e eles condenaram Jesus ali diante das leis religiosas judaicas. Então Jesus foi levado perante Pilatos, e Pilatos, sabendo que Herodes estava ali em Jerusalém, Pilatos governava a Judéia e a Samaria, Herodes governava a Galiléia e a Pérea, como Pilatos entendeu que Jesus era galileu, então mandou a presença de Herodes, e Herodes o devolveu para Pilatos, e enfim Pilatos o condenou à crucifixão. Então foram 7 fases diante de Anás, uma audiência prévia antes da reunião do Sinédrio, a reunião do Sinédrio à noite, a reunião do Sinédrio ao amanhecer do dia, o julgamento diante de Pilatos, enviado para Herodes, julgado de novo e, por fim, condenado por Pilatos. E Pilatos parece que não dava muito ouvidos à sua esposa, que lhe mandou uma mensagem dizendo: olha, eu sofri muito essa noite por causa desse justo, não se envolva com esse julgamento ali. E, na verdade, Deus mostrou para ela o juízo final. E ela, atemorizada, avisou seu marido, mas não, o conselho dela não o ajudou muito, não é verdade? Muito bem, eu queria nesse momento final do estudo da nossa lição aqui, pensar um pouco com vocês sobre Pedro negando Jesus, né? Enquanto Jesus estava sendo julgado, condenado à morte, Pedro, que o seguia de longe, várias vezes foi questionado sobre ele ser, né, seguidor de Jesus, a maneira dele falar, tudo, né? E ele disse: não, eu não sou seguidor dele. E ele chega a falar impropérios, né? Jesus havia dito para ele: olha, Pedro, essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E eu, particularmente, vejo aí a divindade de Jesus. Tá? Eu não vejo Jesus como um profeta ali. Eu vejo Jesus como a Bíblia ensina. Ele é Deus em forma humana. E ele sabia o que ia no coração de Pedro e já o avisou. E enquanto as pessoas agrediam a Jesus e pediam para que dissesse para que ele profetizasse quem estava batendo nele, na verdade, aquilo ali era um cumprimento. Veja, Jesus já havia dito que Pedro iria negá-lo, e assim o fez. Mas vamos pensar no amor, na bondade de Deus, sabe? Nós temos que pensar que, embora não esteja na lição dessa semana, mas depois Jesus chama Pedro e fala para ele: olha, apacenta minhas ovelhas. Ele fala 3 vezes após a ressurreição para Pedro, dizendo: Pedro, você está perdoado por ter me negado, eu não vou rejeitar você, há uma missão para você aí. Acho muito bonito isso aí, a misericórdia, a bondade de Jesus. Às vezes eu digo na igreja: se você não tem compaixão, você não tem religião, né? Então, aí a gente pensa nessas 2 atitudes, né? A atitude de Judas e a atitude de Pedro, né? Aqui na lição, uma comparação entre a atitude de Maria e a atitude de Judas. Eu faço uma comparação particular entre a atitude de Judas e a atitude de Pedro. Um traiu, o outro negou, eu não sei, né? Talvez a traição seja lá pior, né? Mas a atitude deles após o pecado é diferente. Enquanto Judas vai se enforcar, movido por remorso, sem arrependimento, Pedro vai justamente para o Getsemane, onde Jesus o havia avisado da negação dele em relação ao seu mestre, e ele vai chorando para o Getsemane, e lá ele demonstra o seu arrependimento, e lá ele busca o perdão de Deus. Alguns teólogos dizem que foi nessa ocasião que Pedro se converteu. Eu não sei se ele se converteu, mas uma coisa eu tenho certeza: ele amadureceu nessa ocasião. E me permite ainda fazer uma outra comparação entre Davi e Saul. Não está na lição, mas eu comparo sempre, sabe? Davi cometendo aquela imoralidade com Batseba, mandando matar o marido dela.
comparando com Saul, ele consultou a pitonisa de Endor, é verdade. Ele, por um momento, quis... ele tomou uma atitude que cabia apenas aos sacerdotes. Eu vou ser sincero com você, desde a minha juventude eu conheço essa história e sempre fiquei pensando qual a diferença entre Davi e Saul. Sabe qual a diferença? É que Davi se arrependeu. Davi não culpou ninguém, nem a Deus, nem ao ser humano. Ele aceitou que estava errado. Ele se arrependeu. Saul nunca demonstrou arrependimento. Saul e Judas têm uma atitude parecida. Pedro e Davi têm uma atitude de arrependimento. E Deus, que é grande em misericórdia, perdoa tanto a Davi quanto a Pedro. E perdoa você e a mim. Quero pedir para você, ao final de toda essa lição, pense na misericórdia e na bondade de Deus. Deus está sempre disposto a perdoar você. Não importa se você é o Simão da história, se você é a Maria da história. Maria Madalena, Maria de Betânia. Que, aliás, há um capítulo no livro Desejado das Nações, em que Ellen White comenta sobre esse jantar e ela fala que foi Simão que a induziu ao adultério. Não importa se você é o Pedro ou se você é o Judas. Se você é o Davi, se você é o Saul. Importa que Cristo, a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós, está sempre pronto a nos perdoar. Jesus faz a diferença na vida de qualquer um que o aceita como Senhor e busca a salvação, a vida eterna, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pela tua coragem, pelo teu amor, pela tua bondade, em enviar Jesus para viver e morrer por nós na cruz do Calvário. Não permita, Senhor Deus, que tenhamos que enfrentar o julgamento final sem termos entregue nossa vida nas mãos do nosso Salvador e podemos então viver com Ele por toda a eternidade. Cuida de nós, Senhor, protege-nos, livra-nos das tentações e, acima de tudo, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.